Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 7. A crise do sacerdócio. É um lugar comum dizer que há cada vez menos sacerdotes. O homem da rua, mais indiferente às questões religiosas, é informado disso por seu jornal em intervalos regulares. Há mais de 15 anos foi publicado um livro intitulado Amanhã uma Igreja Sem Padres? Mas a situação é ainda mais grave do que parece. Seria preciso acrescentar: quantos sacerdotes ainda têm fé? E se perguntar também: certos padres ordenados nestes últimos anos o foram verdadeiramente? Dito de outra maneira, as ordenações, ao menos em parte, são válidas? A dúvida é idêntica à que pesa sobre os outros sacramentos. Ela se estende a certas sagrações de bispos, por exemplo, àquela que se realizou em Bruxelas durante o verão de 1982, na qual o bispo sagrante disse ao ordenado: "Sê apóstolo como Gandhi, Helder Câmara e Maomé." Podem-se conciliar essas referências, ao menos no que concerne a Gandhi e a Maomé, com a intenção evidente de fazer o que quer a Igreja? Lê-se num fascículo de uma ordenação sacerdotal que aconteceu em Toulouse há alguns anos. Um animador começa a celebração apresentando o ordenando, designado por seu nome próprio, C, e dizendo: ele decidiu viver o dom total que fez a Deus, mais em profundidade, consagrando-se totalmente ao serviço da Igreja na classe operária. Ele efetuou seu encaminhamento, ou seja, seu seminário em equipe. É essa equipe que o apresenta ao bispo. Nós vos pedimos reconhecer, autenticar o seu proceder e ordená-lo sacerdote. O bispo lhe faz então várias perguntas consideradas como definição do sacerdócio. Queres ser ordenado sacerdote? Para ser, com os crentes, sinal e testemunha dos que buscam os homens em seus esforços de justiça, de fraternidade e de paz. Para servir ao povo de Deus. Para reconhecer na vida dos homens a ação de Deus em modos de vida, culturas e opções múltiplas. Para celebrar a ação de Cristo e assegurar este serviço. Queres participar comigo e com o conjunto dos bispos da responsabilidade que nos foi confiada para serviço do Evangelho? A matéria do sacramento foi preservada. É a imposição das mãos que se deu a seguir, e a forma igualmente. São as palavras da ordenação. Mas devemos notar que a intenção não é clara. O padre é ordenado para o uso exclusivo de uma classe social, e, antes de tudo, para estabelecer a justiça, a fraternidade e a paz, num plano que parece ademais limitado à ordem natural. A celebração eucarística que segue, a primeira missa, em suma, do novo sacerdote, se processa neste sentido. O ofertório foi composto para a circunstância do momento. Nós te acolhemos, Senhor, recebendo de tua parte este pão e este vinho que nos ofereces. Nós queremos representar com isso todo o nosso trabalho, nossos esforços por construir um mundo mais justo e mais humano, tudo o que tentamos instituir a fim de serem asseguradas melhores condições de vida. A oração sobre as oferendas é ainda mais duvidosa. Olha, Senhor, nós te oferecemos este pão e este vinho, que eles se tornem para nós uma das formas de tua presença. Não, as pessoas que celebram desta maneira não têm a fé na presença real. Uma coisa é certa, a primeira vítima dessa ordenação escandalosa é o jovem que se acaba de comprometer para sempre, sem saber exatamente em que, ou acreditando que o sabe. Como não chegará ele, dentro de um prazo mais ou menos curto, a se fazer certas perguntas? O ideal que se lhe propôs não pode satisfazer-lhe por muito tempo. A ambiguidade de sua missão se lhe revelará. É o que se chama a crise da identidade do sacerdote. O padre é essencialmente o homem da fé.
Se ele não sabe mais aquilo que ele é, perde a fé em si mesmo, naquilo que é o seu sacerdócio. A definição do sacerdócio, dada por São Paulo e pelo Concílio de Trento, foi radicalmente modificada. O sacerdote não é mais aquele que sobe ao altar e oferece a Deus um sacrifício de louvor e para a remissão dos pecados. Inverteu-se a ordem dos fins. O sacerdócio tem um fim principal, que é oferecer o sacrifício, e um fim secundário, a evangelização. O caso de C, que está longe de ser o único, vários exemplos o comprovam, mostra a que ponto a evangelização prevalece sobre o sacrifício e os sacramentos. Ela é um fim em si mesma. Esse grave erro tem consequências trágicas. A evangelização, perdendo seu objetivo, será desorientada. Ela buscará motivos que agradam ao mundo, como a falsa justiça social e a falsa liberdade, que tomam nomes novos: desenvolvimento, progresso, construção do mundo, melhoramento das condições de vida, pacifismo. Nós estamos totalmente na linguagem que conduz a todas as revoluções. Não sendo mais o sacrifício do altar a razão primordial do sacerdócio, são todos os sacramentos que estão em jogo e para os quais o responsável do setor paroquial e sua equipe farão apelo aos leigos, ao passo que eles mesmos estão demasiado ocupados com tarefas sindicais ou políticas e frequentemente mais políticas que sindicais. Com efeito, os padres que se comprometem nas lutas sociais escolhem quase exclusivamente as organizações mais politizadas. No seio dessas, eles partem para a guerra contra as estruturas políticas, eclesiais, familiares, paroquiais. Nada mais deve permanecer. Jamais o comunismo encontrou agentes tão eficazes como esses padres. Eu expunha um dia a um cardeal o que fazia nos meus seminários, a espiritualidade orientada, sobretudo para o aprofundamento da teologia do sacrifício da missa e para a prece litúrgica. Ele me disse: "Mas, senhor bispo, é exatamente o oposto dos que os jovens sacerdotes desejam atualmente em nosso país. Não se define mais o sacerdote a não ser em relação à evangelização." Eu respondi: "Que evangelização? Se ela não tem uma relação fundamental e essencial com o santo sacrifício, como a compreende? Evangelização política? Social humanitária?" Se não anuncia mais Jesus Cristo, o apóstolo se torna militante sindicalista e marxista. É normal. Compreende-se muito bem. Ele tem necessidade de uma nova mística. Ele a encontra desta maneira, mas perdendo a do altar. Completamente desorientado, não nos admiramos se ele se casa e abandona seu sacerdócio. 285 ordenações na França em 1970, 111 em 1980. Mas quantos retornaram ou retornarão à vida civil? Mesmo as cifras dramáticas que se citam não correspondem ao crescimento real do clero. O que se propõe aos jovens e o que se diz que eles desejam atualmente não corresponde visivelmente às suas aspirações. Aliás, é fácil fazer a prova. Não há mais vocações porque não se sabe mais o que é o sacrifício da missa. Em consequência, não se pode mais definir o sacerdote. Em compensação, onde o sacrifício é conhecido e estimado, como a Igreja sempre ensinou, as vocações são numerosas. Tenho testemunho disso nos meus próprios seminários. Aí não se faz outra coisa senão reafirmar as verdades de sempre. As vocações vêm para nós por si mesmas, sem publicidade. A única publicidade foi feita pelos modernistas. Ordenei 180 sacerdotes em 13 anos, desde 1983. O ritmo regular atingido é de 35 a 45 ordenações por ano. Eu não digo que isso daí tirar qualquer glória pessoal. Nesse domínio também nada inventei. Os jovens que pedem para entrar em Econe, Suíça, em Flavigny, França,
em Winona, Estados Unidos, em Zeitskofen, Alemanha, em La Regia, Argentina, em Goldburn, Austrália, são atraídos pelo sacrifício da missa. Que graça extraordinária para um jovem subir ao altar como ministro de Nosso Senhor, ser outro Cristo. Nada é mais belo, nem mais grandioso aqui na terra. Para isso vale a pena abandonar sua família, renunciar a construir uma, renunciar ao mundo, aceitar a pobreza. Contudo, se não há mais esse atrativo, então eu digo francamente, aquilo não vale a pena. E é por isso que os seminários estão vazios. Se a linha adotada pela Igreja há 20 anos continua, a pergunta: haverá ainda padres no ano 2000? Pode-se responder: não. Se eles retornarem às verdadeiras noções da fé, haverá vocações tanto nos seminários como nas congregações religiosas. Com efeito, o que é que faz a grandeza e a beleza de um religioso e de uma religiosa? É oferecer-se como vítima no altar com nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, a vida religiosa não possui mais sentido algum. A juventude na época é tão generosa como nas épocas anteriores. Ela aspira a dedicar-se. É a nossa época que é falha. Tudo está ligado. Abalando-se a base do edifício, destrói-se inteiramente. Não há mais missa, não há mais sacerdotes. O ritual antes de ser reformado fazia o bispo dizer: recebei o poder de oferecer a Deus o santo sacrifício e de celebrar a Santa Missa, tanto pelos vivos como pelos mortos, em nome do Senhor. Ele havia previamente benzido as mãos do ordenando ao pronunciar essas palavras, a fim de que tudo que elas abençoarem seja abençoado, e tudo que consagrarem seja consagrado e santificado. O poder conferido é expresso em ambiguidade. Que eles operem para a salvação de vosso povo, e pela sua santa bênção, a transubstanciação do pão e do vinho, no corpo e no sangue de nosso divino Filho. O bispo diz agora: recebei a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Ele faz do novo sacerdote mais um intermediário que o detentor do sacerdócio, que um sacrificador. A concepção é toda diferente. O sacerdote foi sempre considerado na Santa Igreja como alguém que possui um caráter dado pelo sacramento da ordem. Viu-se um bispo, não suspenso, escrever: o padre não é aquele que faz coisas que os simples fiéis não fazem. Ele não é mais um outro Cristo do que qualquer batizado. Este bispo tirava simplesmente as conclusões do ensinamento que prevalece desde o concílio e da nova liturgia. Introduziu-se uma confusão a propósito do sacerdócio dos fiéis e do sacerdócio dos padres. Ora, como diziam os cardeais encarregados a fazer suas observações sobre o muito famoso catecismo holandês, a grandeza do sacerdócio ministerial, o dos padres, na sua participação do sacerdócio de Cristo, difere do sacerdócio comum dos fiéis, de uma maneira não somente gradual, mas essencial. Pretender o contrário vem a dar também neste ponto novo alinhamento com o protestantismo. A doutrina constante da Igreja é que o sacerdote está revestido de um caráter sagrado indelével. Tu és sacerdus in aeternum. Por mais que faça diante dos anjos, diante de Deus, na eternidade ele continuará sacerdote. Embora lance sua batina às urtigas, use um pullover vermelho ou de qualquer outra cor, cometa os maiores crimes, isso não mudará nada. O sacramento da ordem modificou na sua natureza. Nós estamos longe do sacerdote, escolhido pela Assembleia para assumir uma função na Igreja. E ainda mais do sacerdócio por tempo limitado, proposto por alguns, no fim do qual o preposto ao culto, pois não vejo outro termo para designá-lo, retoma o seu lugar entre os fiéis. Essa visão dessacralizada do ministério sacerdotal
conduz-o naturalmente a interrogar-se sobre o celibato dos padres. Grupos de pressão ruidosos reclamam sua abolição, não obstante as advertências repetidas do magistério romano. Viram-se, nos Países Baixos, seminaristas fazer a greve das ordenações para obterem garantias a esse respeito. Não citarei as vozes episcopais que se elevaram para pressionarem a Santa Sé a abrir esse processo. A questão nem mesmo se colocaria se o clero tivesse conservado o sentido da missa e do sacerdócio, pois a razão profunda apresenta-se por si própria quando se compreendem bem essas duas realidades. É a mesma razão que faz com que a Santíssima Virgem tivesse permanecido virgem. Tendo trazido Nosso Senhor no seu seio, era justo e conveniente que ela o fosse. Igualmente o padre, pelas palavras que ele pronuncia, na consagração, faz vir Deus à terra. Ele tem uma proximidade com Deus, ser espiritual, espírito antes de tudo, que é bom, justo e eminentemente conveniente que ele seja também virgem e permaneça celibatário. Objetam que existem padres casados no Oriente. Que não haja engano a respeito. Isso não passa de uma tolerância. Os bispos orientais não podem ser casados, nem os que exercem função de alguma importância. Esse clero venera o celibato sacerdotal, que faz parte da mais antiga tradição da Igreja, e que os apóstolos observaram desde o instante de Pentecostes, continuando aqueles que, como São Pedro, eram casados a viver ao lado de suas esposas, mas não a conheciam mais. É sintomático o fato de que os padres, que sucumbem às miragens de uma pretensa missão social ou política, atraírem quase automaticamente o matrimônio. As duas coisas vão paralelas. Querem nos fazer crer que os tempos atuais justificam todas as maneiras de abandono, que é impossível, nas condições atuais de vida, ser casto, que o voto de virgindade para os religiosos e religiosas é um anacronismo. A experiência destes 20 anos mostra que os danos causados ao sacerdócio, sob o pretexto de adaptá-lo à época atual, são mortais para o sacerdócio. Ora, não se pode mesmo encarar uma igreja sem padres. A igreja é essencialmente sacerdotal. Triste época que quer a união livre para os leigos e o casamento para os clérigos. Se vocês percebem, nesse aparente ilogismo, uma lógica implacável que tem por objeto a ruína da sociedade cristã. Têm uma boa visão das coisas e fazem um julgamento exato.